Eu vou mostrar aqui o que é a implantodontia digital, quais são os aspectos, os pontos importantes dela, né? E você vai entender que você consegue usar implantodontia digital mesmo entendendo zero de tecnologia, tá bom? Você só precisa o quê? Reconhecer que você necessita e que a implantodontia digital vai fazer você chegar onde? Na posição tridimensional correta do seu implante com muito mais facilidade, né? Como eu abordei na live de hoje pela manhã, né? Então, eu estou trazendo essa objeção, que é muita tecnologia, porque eu mostrei alguns casos nesses dias mostrando a implantodontia digital. E eu quero trazer esse conceito novo para você, né? Que não tem nada de novo, tá? É novo assim, para que você possa saber o que você necessita para começar a executar a implantodontia digital aí no seu dia a dia. E, ó, sem entender nada de tecnologia, tá bom? Então, o que você precisa saber, né? Quando você vem com esse obstáculo, ai, Edilson, mas eu não vou conseguir usar, cara, eu não entendo nada de tecnologia. Isso a maioria dos profissionais que vão entrar se assustam. E aqui eu quero fazer uma analogia para você, né? Tecnologia. Quem é que não gosta de tecnologia? Tá certo? Você precisa só o quê? Todos gostam de tecnologia e eu vou falar para você que principalmente o seu paciente, aí do seu dia a dia e da sua clínica, também gosta de tecnologia. E quando você oferece tecnologia a ele, né, como implantodontia digital, mostrando para ele todos os aspectos que são importantes, né, quais são as vantagens que ele vai ter, e eu vou mostrar aqui no decorrer da live para você, né, quais são as vantagens que você como profissional tem e o seu paciente vai ter. Então fica muito mais fácil. Então, no final dessa live, você vai ver que você precisa o quê? De zero entendimento em tecnologia. Você precisa o quê? Você não precisa, então, porque a implantodontia digital, eu quero responder já logo uma dúvida que sempre me perguntam, né? Para a gente, antes de começar, eu já responder para você. Muitas vezes o profissional acredita, eu preciso ter um scanner para começar a implantodontia digital. Você não precisa ter um scanner, né? Isso quer dizer o quê? Você não precisa de investimento para começar a implantodontia digital. Eu preciso ter um software para fazer o meu planejamento? Não, não precisa. Espera aí, fica aqui comigo que eu quero mostrar para você. Existe um caminho aí para que você possa começar na implantodontia digital. Eu sempre falo o seguinte, o primeiro ponto, o primeiro aspecto, o mais importante, é você reconhecer que precisa melhorar. Você está tendo o quê? Ou se você está tendo estresse no teu procedimento cirúrgico, ou se você não está se sentindo seguro no teu momento cirúrgico, ou se você está se frustrando com aquilo que você está entregando para o seu paciente, né? Os resultados protéticos. Se você é assim como eu fui lá no passado, se você está sentindo isso, é isso que eu quero te mostrar. A implantodontia digital vai te ajudar, tá bom? Então vamos lá. Porque muitas vezes, né, o que você fica? Né? Eu não vou conseguir usar implantodontia porque é muita tecnologia, porque isso é medo, é o medo do desconhecido. Então você não sabe o trajeto, o que você necessita fazer para usar a implantodontia digital. E isso te assusta. É que nem eu falei hoje pela manhã de segurança, e eu fiz a analogia do quarto escuro, né? Então o desconhecido te assusta, né? E é assim, é normal, né? Em tudo que é novo para você te assusta, porque você não tem um entendimento. Então eu quero que você fique aqui comigo para que eu te dê clareza do que você precisa para começar na implantação digital, né? Você entendendo esses pontos que você não precisa entender nada de tecnologia e o melhor de tudo, você não precisa de altos investimentos, tá certo? Então vamos lá. Eu quero falar, então, vamos começar. Eu quero compartilhar minha tela com vocês aqui, porque sempre que eu compartilho a tela, né, vocês têm um roteiro para seguir, tá certo? Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Beleza, essa janela aqui. Pessoal, aqui, ó, estão falando, eu quero... Então, ó, para você ser, vamos dizer assim, a dúvida que você tiver aqui na tua live, manda para mim um direct lá no Instagram, entra no meu Instagram, manda um direct para mim com a sua dúvida, eu vou responder a sua dúvida lá, e além disso, você pode o quê? Ser sorteado, você pode ser escolhido para ter uma mentoria comigo, né?
pela plataforma Zoom, eu ainda não sei como é que vai ser essa mentoria, mas para que você possa tirar todas as suas dúvidas, tá joia? Deixa eu compartilhar aqui com vocês, então, a tela do meu computador. Vocês estão vendo aí, então, ó, eu não vou conseguir usar implantodontia digital, é muita tecnologia. Então, se você não sabe, né, o que é implantodontia digital e o que você precisa fazer para começar a usar, você já usa isso na tua cabeça, isso já entra dentro da tua cabeça. Ah, Edilson, eu não vou conseguir usar isso aqui, né? Eu não vou, é muita tecnologia, eu vou ter que ter um computador de última geração, né? Eu vou ter que ter, vou ter que investir em software, vou ter que comprar um scanner. E isso tudo o quê? Já te assusta e te impede o quê? De dar o próximo passo. Presta atenção, de dar o próximo passo em direção à solução dos problemas que você está tendo. E eu falei na nossa live número 1, para quem está acompanhando desde o início, que o grande problema de todo implantodontista é alcançar ou conseguir a posição tridimensional correta dos seus implantes. Tá certo? Então, vamos lá? Ó, a implantodontia. Nós temos a implantodontia, eu quero fazer esse paradoxo aqui, esse paralelo para que você entenda. Nós temos a implantodontia analógica, que é o quê? Aquela que você usa a técnica convencional, tá certo? Que é o que você faz, né? No analógico, então você molda o seu paciente, você pede o exame de imagem, faz um planejamento reverso, e se você faz um guia ou não, você vai instalar os seus implantes de maneira usando a técnica de cirurgia convencional. Que está tudo certo, tá? É uma técnica, tá certo? Só que muitas vezes é essa técnica que está te levando a ter problemas. Por quê? Não é que a técnica seja ruim, é porque nesta técnica você tem que tomar todas as suas decisões no campo operatório, né? Então você busca previsibilidade, você busca o quê? Você não consegue aquele trabalho que você previu no planejamento reverso entregar para o seu paciente, né? Você não está conseguindo. Por quê? Porque você não consegue reproduzir lá na boca do seu paciente a posição que o implante precisa ter para que você tenha aquele resultado protético e para que você tenha longevidade nos seus casos, né? Uma outra coisa, na técnica da cirurgia convencional, as suas cirurgias demandam mais tempo. Por quê? Porque você precisa definir no momento cirúrgico a posição tridimensional, tá bom? Eu já falei isso um pouco nas lives passadas. E você tem a implantodontia digital, né? Que é feito que um planejamento virtual e que você usa para instalar os seus implantes a técnica de cirurgia guiada, né? Então, se você for usar a implantodontia digital do início ao fim, tá? Você começa o quê? No planejamento. Então, você começa em tomografia e escaneamento, que você vai ver aqui na sequência, tá? Você passa pelo planejamento virtual e você finaliza com a técnica de cirurgia guiada, que é o que eu falei hoje de manhã dos 3 pilares: o pilar da informação, o pilar da visão e o pilar do guia. E aqui, na implantodontia digital, você consegue o quê? O que você consegue na implantodontia digital? Você consegue reprodutibilidade, que é reproduzir no campo operatório aquilo que você planejou, é você reproduzir a posição do seu implante que você definiu antes do teu momento cirúrgico, lá na boca do seu paciente usando um guia impresso, tá? Então, agora que você já tem esse paralelo do convencional da implantodontia analógica, e está tudo bem, tá? Não há problema nenhum se você usa uma ou a outra, né? O que eu quero que você entenda é que a técnica, a implantodontia digital, vai o quê? Vai te ajudar. Isso não quer dizer que você não vai ter problema com a técnica, tá certo? Para que você não tenha problema, você precisa ter o quê? Um passo a passo, um GPS, um método. E é isso que eu vou mostrar para vocês na próxima semana, né? Usando a técnica de cirurgia guiada, usando a implantodontia digital há 16 anos. Tá certo? Então vamos lá, ó. Implantodontia digital, para vocês familiarizando. O que vai mudar, né? Porque muitas vezes o que te assusta, né, em tecnologia, é que você fala assim: "Ah, Edilson,
Poxa, mas eu preciso entender de muita coisa. Você não precisa entender nada. O raciocínio que você tem que ter é o seguinte, ó. Em implantodontia digital, você vai fazer o planejamento virtual no ambiente de um software. E aí, então, ó, você vai sair do mundo real, com as informações do seu paciente, vai para o interior de um software no computador, vai posicionar o seu implante, e daqui a pouco eu vou mostrar um caso clínico para vocês irem associando essas informações todas. E depois que você definiu a posição tridimensional correta, você vai voltar para o campo operatório com um guia cirúrgico impresso, que vai conseguir o quê? Reprodutibilidade no campo operatório, e você vai usar a técnica de cirurgia guiada que vai te orientar e te guiar na sequência de perfuração e na instalação dos seus implantes, tá? Então é isso que vai o quê? Que vai te ajudar, tá? Vamos ver, então, o que que envolve a implantodontia digital, né? Tudo que envolve, ó, do início ao fim, tá? Lá desde o preparo do seu paciente até a instalação do seu implante. Então você precisa, ó, se familiarizar. Isso não quer dizer que você precisa ter e você precisa entender. O que que você precisa entender para entrar para a implantodontia digital? Você precisa entender de planejamento, que você já entende, que você faz os seus planejamentos, né? E muitas vezes tem gente que fala assim, olha, Edilson, mas eu não confio no planejamento feito por uma outra pessoa. Quer dizer, aqui eu quero que você pense um pouco, né? E é um modelo uma maneira de você trabalhar, tá? As suas próteses aí no seu dia a dia, você executa as suas próteses ou você usa o serviço de um laboratório de prótese, tá? Não responde ainda não. Só fica aí na tua cabeça, eu quero que você pense isso, tá joia? Você precisa saber como é que o técnico funde o metal, como é que ele injeta a porcelana, como é que ele aplica a porcelana? Não. Você precisa ter conhecimento para verificar se o trabalho que ele está prestando é o ideal para aquilo que você está contratando ele. E a mesma coisa é aqui em implantodontia digital. Então, aqui, ó, eu quero que você já anote aí, tá? Então, vamos lá, ó. Implantodontia digital, você precisa de um software, né? Tá certo? Que é aonde você vai receber as informações do seu paciente. Você vai precisar, ó, você precisa se familiarizar com o scanner, por quê? Você precisa alimentar o software. E para que você passe as informações do mundo real do seu paciente para o interior do software, você precisa transferir essas informações. Quais são as informações que você precisa transferir? A informação do osso do seu paciente e a informação clínica do seu paciente, que são as duas informações que você necessita, certo? Então, aí você alimenta o software, né? Você precisa, ó, você vai precisar de uma tomografia, mas você precisa entender de um tomógrafo? Não. Como é que você pede uma tomografia hoje? Você pede uma tomografia para uma central de radiologia. Você não tem um tomógrafo dentro da sua clínica, né? Se você quiser ter um tomógrafo dentro da tua clínica, se for o teu modelo de negócio, está tudo certo. Mas você não precisa ter, tá certo? Você precisa de uma impressora, né? Então, quer dizer, olha, vamos pensando. Você precisa fazer o planejamento virtual, precisa de um software. Você precisa ter um software? Não. Boi disso, não estou entendendo. Você precisa saber manipular o software? Também não. Você precisa comprar um software? Não. E eu vou responder isso para você, como é que você vai resolver isso, tá certo? Ó, você precisa de uma impressora para fazer, né, a impressão de um guia. Não é que você precisa, a implantodontia digital precisa disso. Para você executar a implantodontia digital, né, você precisa entender isso aqui. E aí, a única coisa que você, como profissional, precisa para executar a implantodontia digital do início ao fim, é essa aqui, ó. É um kit cirúrgico. Você vai precisar investir num kit cirúrgico para cirurgia guiada. Isso é o mais importante? Não, o mais importante é esse último item aqui, ó. É você virar a chave para o digital, né? Você tem que virar a chave, você precisa virar a chave, né? Você usa implantodontia analógica e está tudo bem.
e está tudo certo, você trabalha com isso há algum tempo ou por muito tempo, e você precisa o quê? Reconhecer que você está tendo dificuldade, né? Por exemplo, você não entrega os resultados protéticos de excelência, você está se frustrando com os teus resultados, que é um ponto que pega muito hoje, né? Principalmente aqui no Brasil. Eu sei que tem muita gente de fora do Brasil me acompanhando agora, né? Nas redes, né? Tanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto no YouTube, que é onde está sendo transmitida essa live, né? Aqui, a gente tem um problema sério de posicionamento de mercado, né? De você brigar por preço. O seu paciente querer chegar e botar preço no seu trabalho aí. Se você está sofrendo disso, é porque você está oferecendo o convencional para ele, que é onde está 95% dos implantodontistas. E está tudo certo, não tem problema. Se você não está satisfeito, vem aqui, vem para cá, vem fazer parte dos 5% que somos nós que utilizamos implantodontia digital. E os menos de 3% que utilizam a técnica de cirurgia guiada, né? E eu vou falar ainda no decorrer da semana sobre isso, tá? Sobre os 5%. Se você quer fazer parte do movimento dos 5%, né? E disputar um mercado muito maior, né? Com um menor número de profissionais, você tem que ir para a implantodontia digital. Para isso, você precisa o quê? Virar a chave para o digital, tá joia? Então, por que entrar para a implantodontia digital? E quais são os reais benefícios que eu vou ter quando eu entro para a implantodontia digital? Então, o primeiro ponto lá, eu sempre falo em todas as lives e vou repetir, em todas elas. O primeiro ponto para que você possa, você precisa o quê? Identificar o problema que você está tendo. Você vai entrar para a cirurgia guiada, você precisa identificar onde é que você está tendo problema. Onde é que você está tendo o seu problema, né? Por exemplo, eu não estou me sentindo seguro, você está usando uma tomografia de maneira correta, né? Então, essas lives vão dando clareza para que você possa o quê? Ir se posicionando, para que na semana que vem você possa avaliar se a cirurgia guiada vai te trazer benefício ou não. E eu estou tentando o quê? Trazer aqui para você o máximo de informações para que eu possa desvendar os seus olhos. Que eu falo assim, depois que você viu o benefício, né, depois que você vê, né, você não vai conseguir mais desver, você não vai conseguir mais ficar assim. Por quê? Porque você vai entender, primeiro, né, esses obstáculos, principalmente que eu trago, vai tirar o quê? Vai tirar muita pedra da frente do seu caminho, que vai fazer você dar o próximo passo, tá? Então, quais são os... Ó, eu quero que você fixe esses 3 pilares fundamentais para a posição tridimensional. Então, ó, o pilar número 1, que é o pilar da informação. E quais são essas informações que você precisa? Precisa da informação do osso e informação clínica do tipo de prótese. Na implantodontia digital, você vai precisar o quê? 2 pacotes de dados, daqui a pouquinho eu vou falar sobre eles. E o pilar número 2, que é o pilar da visão, na implantodontia digital, ele é muito mais acurado, sabe por quê? Porque o teu nível de informação é muito maior. Você consegue visualizar o osso do seu paciente na tela do computador. As estruturas nobres anatômicas, a posição tridimensional, tá certo? Então, a implantodontia digital, se você não quer usar ela de cabo a rabo, você pode usar ela até no planejamento virtual, só para você poder ver o quanto que vai fazer assim o teu mundo. Poxa vida, né? Eu estava pensando em colocar um implante aqui, assim assado, e eu posso colocar de outra maneira. Sabe por quê? Porque você toma as suas decisões antes do teu procedimento cirúrgico na tela do computador. E por último, né, o pilar número 3, que é o pilar do guia, que é esse guia impresso que vai reproduzir a posição tridimensional correta do seu implante na boca do seu paciente. E esse guia vai te orientar na sequência de perfuração e na sequência de colocação do seu implante, tá? Então, olha lá, planejamento virtual, para que você possa entender, tá? E possa desmistificar, opa, deixa eu voltar aqui, possa desmistificar que você não vai conseguir usar, porque é muita tecnologia, né? Então, ó, você tem 3 pontos importantes. Então, o planejamento virtual. Implantodontia digital começa no planejamento virtual. Para você fazer o planejamento virtual, você precisa de um software no computador,
né? Você precisa não, né? Tem que ter um software. E esse software precisa ser alimentado, né, com as informações necessárias para que o seu implante seja posicionado na posição tridimensional correta para aquela emergência protética do seu implante, ó, do seu implante, da sua prótese. Simples assim, você vê na janela, na tela do seu computador isso, né? E você muda o teu nível de informação usando a implantodontia digital. Isso quer dizer o quê? Que você vai ter o quê? Condições de tomar as suas decisões antes do teu procedimento cirúrgico, né? E isso, muitas vezes, o pessoal, os implantodontistas não acreditam. E tem muita gente que me critica, falando, não, mas não é assim, o planejamento virtual tem problema. Lógico que você vai ter problema. Mas você tem um problema, sabe por quê? Até tem uma pergunta que me mandaram hoje, lá no meu Instagram, tá certo? Pode ser sorteado para a tua mentoria, mas pode ter o quê? Problema. Porque se você não alimentar corretamente o software, você precisa saber como alimentar o software com as informações do seu paciente. Você não precisa saber trabalhar no software, você não precisa ter um software na sua clínica. Eu vou te dar 2 motivos para você não cometer essa besteira de comprar um software, tá? Espera aí. Tem muita gente que prega que você tem que ter um software, está tudo certo, eu respeito. E eu falo que você não precisa de um software, por quê? Porque você tem centrais de planejamento, assim como você tem laboratórios de prótese. A não ser que seja o seu modelo de negócio e você queira. Mas sabe o que vai causar isso em você? O que você comprar um software vai promover em você? Você vai ter que investir dinheiro, primeiro ponto. Segundo aspecto, você precisa investir o seu tempo na curva de aprendizado, na manipulação do software. Tá certo? Isso quer dizer o quê? Você vai ter que investir hora clínica na manipulação, no seu desenvolvimento no software. E está tudo certo. Se esse for o teu modelo de negócio, está tudo certo. Você pode comprar um software. Não tem problema. Eu mesmo tenho 2 aqui na minha clínica. E você me pergunta se eu uso, eu não uso. Por quê? Porque eu uso o serviço de uma central de planejamento, né? E aí todo mundo fala assim, né? Quem tem interesse em vender o software fala, não, você precisa ter um software. Como é que você vai confiar num terceiro que faz o planejamento? Por quê? Porque você precisa saber como aprovar esse planejamento. Isso que você precisa saber, né? Olha lá, você não precisa comprar um software porque você não precisa de investimento. Ótimo. E principalmente porque pela curva de aprendizado, para você despender hora clínica, né? Se você está no começo da sua profissão, né? Eu atrás, no início, eu fazia os meus planejamentos. Agora, essa não é a condição que vai te levar a ter sucesso na cirurgia guiada. Pelo contrário, vai te levar a ter problemas na técnica de cirurgia guiada. Por quê? Porque manipulação de software requer o quê? Curva de aprendizado. Tá bom? Então vamos lá, planejamento virtual, você precisa alimentar o software através do DICOM e do STL. Nossa, Edilson, aí agora já me complicou porque eu não sei nada, agora você está falando inglês aí comigo, está falando... Não, é muito simples, porque, ó, vamos lá. O DICOM são os cortes da tomografia. Você já usa uma tomografia, o que vai ser diferente é que você vai pedir isso para a tua central de radiologia, os cortes DICOM. E o STL de um escaneamento. Aí, está vendo? Eu preciso ter um scanner. Você não precisa ter um scanner. E fica aqui comigo que eu vou mostrar clinicamente como é que você resolve isso. Você pode terceirizar, manda o teu paciente ser escaneado lá na central de radiologia, que a maioria das centrais de radiologia tem. Ah, Wilson, mas aqui na minha cidade não tem uma central de radiologia que tem scanner. Não tem problema. Você pode moldar o seu paciente, né? Existem alguns cuidados, né? Então, quer dizer, não precisa se complicar, descomplica, né? E o que é o planejamento virtual? É isso aqui que você está vendo aqui na tela do computador. Então, você vê o que? A reconstrução do osso, que está aqui em clarinho, branquinho, que é obtida através do DICOM, e o rosinho aqui, o roxinho, que são as informações clínicas. Então, o pilar da informação
é o quê? Transferido para o interior do software, através de uma tomografia e do escaneamento da boca do seu paciente. E aqui, trabalhar tudo dentro do software, você não precisa entender, né? Olha lá, aí você faz o quê? A superposição dessas duas imagens, né? Agora eu quero que você imagine você fazendo isso, né? Não precisa. Ah, Edilson, mas eu quero. Tá bom, você vai fazer, faz. Segue esse caminho fazendo. Você vai ver que isso vai te atrasar, sabe o quê? Lá no final da técnica. Porque isso aqui vai te tomar hora clínica, vai te atrasar, vai te tomar tempo, dinheiro, e isso não é condição para que você tenha sucesso na técnica de cirurgia guiada, que é o grande benefício para você, endodontista. Você precisa saber como você precisa preparar o seu paciente para alimentar o software corretamente, tá? Olha lá. E aí depois você o quê? Recebe finalmente, depois de, olha só, nessa janela, né? Você aprova a posição tridimensional do seu implante, né? De acordo com o tipo de prótese cimentada ou parafusada. E você vai receber um guia cirúrgico, né? E o que que você tem com esse guia cirúrgico impresso? Você vai conseguir o quê? Previsibilidade nos teus resultados, né, com os implantes. Por quê? Porque aí você consegue prever, né, o seu resultado antes de executar. Isso é previsibilidade. Agora, você reproduzir isso na boca do seu paciente requer o quê? Um guia que te dê precisão e segurança. Você consegue executar e reproduzir implante e prótese. Por quê? Porque o guia impresso, os 3 pilares fundamentais, né, na implantodontia digital, eles são amplificados, eles são melhorados. Então, veja bem, não quer dizer que você não consiga isso na técnica convencional. Você vai conseguir, mas com muito mais dificuldade, né? E o quê? Com baixa previsibilidade. Você não consegue o quê? Reprodutibilidade no campo operatório. E não consegue, nem a mão livre, nem com guia convencional. Você vai conseguir? Ah, Edilson, mas eu tenho mão boa para cirurgia. Né? Minhas cirurgias são rápidas, eu não tenho estresse, né? Minhas cirurgias são rápidas. Aí você precisa analisar os resultados protéticos que você está tendo. Né? E verifica, avalia se está tudo certo ou não. Né? E, e eu falo sempre, se você está aqui comigo, né, e quer evoluir, tem essa possibilidade, né? E eu volto a falar, eu falo porque eu uso em todos os meus casos há mais de 16 anos. Eu fui consultor científico de uma das maiores empresas aqui no Brasil, né? Por mais de 10 anos, eu ajudei a desenvolver o departamento de cirurgia guiada. Eu uso cirurgia guiada desde o início, há mais de 16 anos, tá bom? Então, eu não sou mais um que usa, não. Eu uso desde o início. É diferente, né? E aí, esses dias até me falaram, e até fizeram um comentário nas redes sociais, né? Assim, você defende muito a cirurgia guiada não é tão boa assim, nem implantodontia digital. Se você não entender a base, o grande problema do implantodontista é achar que ele pode comprar um kit cirúrgico e terceirizar todo, né? E só receber um guia sem ele saber todo esse processo, tá? Então, você não precisa saber manipular software, você tem que o quê? Entender o processo, tá certo? Para que você tenha o quê? Previsibilidade. E a previsibilidade na implantodontia é fundamental para que você tenha segurança de saber onde é que você vai instalar o seu implante, precisão do local correto de instalação do seu implante, né? Posição tridimensional, resultados protéticos e tecnologia em planejamento. Então, a implantodontia digital se encaixa melhor aqui. Ela te dá melhor isso aqui. E você vai conseguir reprodutibilidade nos seus casos. Então, só comparando aqui, ó, um guia convencional da implantodontia analógica e um guia cirúrgico impresso da implantodontia digital, né? Aqui você se orienta só no ponto de ataque. Por mais que você queira usar, e eu já falei sobre o guia cirúrgico ele não tem uma extensão, uma estabilidade. Ele se movimenta. A abertura aqui é maior, a broca entra livre, né? E aqui,
um guia impresso que tem uma adaptação melhor, uma estabilidade maior, e vai guiar o quê? A sequência de perfuração e extração do seu implante. Volto a falar, somente você querer usar a técnica de cirurgia guiada sem entender, você vai ter problema, né? Tá certo? Eu tive problema? Tive, lógico. E o que é que eu fiz? Eu fui desenvolvendo todo um método, né? Para que eu eliminasse todos os problemas. Por quê? Porque eu estudava e eu desenvolvia, né? E eu pesquisava sobre cirurgia guiada. Por isso é que eu falo com tanta convicção. Tem gente que fala assim, mas você é muito enfático para falar. Eu sou porque eu pesquisei isso. E eu vi esse benefício acontecendo. E tanto é que eu uso em todos os meus casos. E tem muitos professores, muitos profissionais que falam assim, já se viu, cirurgia guiada, não funciona. Está tudo certo. Aí você tem que fazer parte daqueles 95%, né? E tem os 5% que usam implantodontia digital, tá joia? Então, quebra esse obstáculo aí, que você não vai conseguir usar. Você só precisa entender, tá certo? Tranquilo? Vamos lá? Eu quero que você passe a ver aqui agora, né? Deixa eu só interromper aqui o meu compartilhamento. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Desde Cidade do Leste, Davi Alves, Paraguai. Beleza, sejam bem-vindos, sejam muito bem-vindos, tá? Todos vocês. Se vocês tiverem, então, alguma dúvida, manda lá. Olha lá. A Gília, buenas tardes. Buenas tardes, Gília. Beleza. Davi, desde Cidade do Leste, Paraguai. Se você, então aqui, só para exibir aqui, se você, escreva eu quero uma mentoria no direct do Instagram, tá certo? Se você tem dúvida, manda lá no meu direct e você vai, pode ser sorteado a ter uma mentoria comigo, tá? Para você tirar todas as suas dúvidas, tá certo? Então vamos lá. Deixa eu compartilhar de novo aqui a minha tela, para que a gente possa ir para o nosso caso clínico. Ué, agora não vou conseguir, espera aí um pouquinho. Cancelar. Desceu aqui, espera aí um pouquinho, pessoal. Aqui, agora deu certo. Deixa eu aqui para o caso clínico, para que a gente possa ir para a nossa... Compartilhar aqui uma janela. Tá aqui, tá? Então, vamos lá. Vamos ver clinicamente e vamos associando se é muito complicado, né? Eu peguei um caso complexo para que você possa, então, avaliar, tá joia? Avalie esse caso, protocolo de maxila e de mandíbula, com dentes remanescentes. Esse é um caso de alta complexidade. Você vai ver como é simples, para que você resolva usando implantodontia digital. Vamos ver? Eu quero uma mentoria. Ok. Eu já termino. Pessoal, minha equipe aqui está me apertando, que eu estou passando um pouco do tempo. Mas vamos lá. Vamos continuar aqui, que eu estou com vocês. Eu estou comprometido com vocês 200%, tá certo? Para que vocês tenham os meus resultados aí na clínica diária de vocês, tá certo? Então, como é que você vai fazer o preparo, né, de um caso como esse? Você vai moldar, vai preparar, vai montar os dentes em cera, montar em articulador semi-ajustável, né? E você vai o quê? Provar na boca do seu paciente, né, os dentes em cera. Aqui, se é a técnica convencional, a implantodontia analógica ou a implantodontia digital, você vai fazer exatamente a mesma coisa. O que muda é como você vai o quê? Você vai fazer o seu planejamento, né? Que aqui, na implantodontia digital, você vai transferir as informações. Quais são essas informações? Informações ósseas que é obtida através de uma tomografia. E precisa de uma tomografia específica para que você possa transferir essas informações. Existem alguns detalhes que são importantes. Você vai transferir as informações através de um STL do quê? Do enceramento. Você vai transferir, então você vai passar as informações do mundo real para o mundo virtual. Para que você possa, então, o quê? Posicionar os seus implantes de acordo com a estrutura óssea do seu paciente, e o tipo de prótese que você planejou para o seu paciente de acordo com a montagem dos dentes em cera. Olha só, eu quero que você imagine aqui, olha essa visão, forame mentoniano,
né? Olha lá. Canal mandibular. Você o que? Posiciona esses implantes. Então, todas as suas decisões, né, são tomadas aqui, ó, no pilar da visão. Olha essa imagem aqui, ó, imagem, vamos dizer, ó, são 4 implantes, né? Olha lá, inclinação, onde é que eu vou trabalhar, onde é que eu vou passar esses implantes. Então, olha aqui, esse é o pilar da visão. O pilar da informação é o DICOM e o STL, que eu falei para vocês. O pilar da informação, né, você transfere. Você vê aqui ó, na tela do computador, olha só o que você está vendo. Né? Você está vendo onde é que você está colocando, você vai ter que colocar os seus implantes com segurança, passando aqui na parede anterior do seio. Ó. E aí você aprova, você precisa o quê? Saber aprovar esse planejamento. Você falar para a central de planejamento, ok. Tá? Então vamos lá. E aí, a parte final da implantodontia digital é o pilar do guia, o guia impresso. Então, olha só, você não precisa entender nada de tecnologia, você não precisa ter um scanner na sua clínica, você não precisa ter um tomógrafo na sua clínica, você não precisa ter um computador de última geração, você não precisa, né? O que você precisa querer? É virar a chave para o digital, é entender como você vai alimentar. Então, vamos lá, vamos responder algumas perguntas. Olha, tá, Edilson, se eu não entendo nada de tecnologia, eu não preciso investir. Então, o planejamento virtual pode ser feito pelo dentista, se você quer comprar um software, se você quer ter uma impressora, né? Se você quer fazer o fluxo, o que eu não recomendo você fazer. Por quê? Porque isso não é a condição sine qua non para que você tenha resultados de excelência na técnica de cirurgia guiada. Isso, pelo contrário, vai até te atrasar no desenvolvimento da técnica. Tá bom? Vamos lá. E pode ser executado por uma central de planejamento. O que você precisa saber de tecnologia? Você precisa saber o que você vai informar para a central de planejamento, o que você vai transferir para a central para poder fazer, que é o DICOM de uma tomografia, que você já pede uma tomografia, e o STL de um enceramento e da boca do seu paciente. Tá certo? Então, ó, aí, Edilson, mas usar uma central de planejamento, eu não confio no planejamento feito por um outro profissional. Mas como não? Você não precisa, você não pode ser centralizador. Você querer fazer tudo. Está errado. Por quê? Não é que está errado. Isso vai demandar muito tempo para você, muito investimento, né? E você deixa de se desenvolver naquilo que é necessário. Tá certo? Então, principalmente usar uma central de planejamento, por quê? Economiza, você não precisa de investimento. E segundo, o teu tempo clínico, porque a curva de aprendizado necessária para você trabalhar no software é longa, tá bom? Vamos lá. Então, o que você precisa? Você não pode centralizar o processo da implantodontia digital em você. Eu vou comprar um software, eu vou ter um scanner, eu vou ter uma impressora. Tá tudo bem se você quer ter. Se você tiver dinheiro sobrando aí para você investir, tiver tempo sobrando, vá para esse caminho. Eu não recomendo, porque o grande benefício da implantodontia digital para um implantodontista é você o quê? Conseguir posição tridimensional correta, com precisão, rapidez e segurança. Você precisa o quê? Saber, por exemplo, como alimentar o software. Você precisa saber o que você vai avaliar no planejamento. E aí, por último, você precisa o quê? Saber como você vai receber esse guia cirúrgico. É isso que você precisa, né? Esses dias mesmo, tem um amigo meu que ele quer fazer o planejamento, quer fazer a impressão, e aí ele me ligou, falou, Edilson, eu estou tendo um problema aqui nas impressões, eu não consigo colocar anilha. Você pode me ajudar? O que você acha que pode estar acontecendo? Eu falei, olha, eu não faço, mas o que pode estar acontecendo é que provavelmente a configuração da sua impressora não está de acordo com o software, né? Você está imprimindo para uma marca comercial e vai o quê? E você não está conseguindo encaixar essa anilha. Então ele ficou travado quase uma semana. Isso não é fundamental. Então, quer dizer, se você tem quem presta o serviço, faça. Tá joia? O que você precisa entender? Como escolher a central de planejamento. Qual é a central que você vai escolher? Você não pode usar qualquer central, certo? Você precisa saber escolher.
E a central, marca aí, tem que ter capacidade técnica e tecnológica para você poder usar. Tá bom? Tem muitas centrais surgindo aí no Brasil e fora do Brasil que não tem capacidade técnica e tecnológica. E aí você vai ter problema lá na hora da finalização, no seu caso. Aí você vem, ó, vai fazer a técnica de instalação, ó, que vai te guiar na perfuração. E aqui, ó, uma prótese, vamos dizer assim, prótese protocolo. É um caso de alta complexidade que você resolve com simplicidade utilizando a implantodontia digital. Tá certo? Então vamos lá, eu tinha mais um caso aqui para mostrar para vocês, mas eu não vou conseguir mostrar. Hoje não vai dar, senão a gente vai passar muito do tempo, né, disponível que a gente tem hoje aqui, tá certo? E eu quero finalizar ainda, tá? Então vamos lá, eu vou interromper o compartilhamento, vou voltar aqui comigo, né? Vamos lá, o Flávio Amil me fez uma pergunta aqui, deixa eu tentar responder para ele. Vamos lá. Quais as diferenças básicas entre o guia cirúrgico convencional e o digital? Flávio, na live de ontem, cara, eu falei sobre isso, tá? Mas é principalmente o quê? Você não ter reprodutibilidade. Porque o guia convencional, você não tem estabilidade, ele não te guia na perfuração e na colocação dos seus implantes, tá? Mas eu vou ver se eu coloco essa live depois lá na comunidade do Facebook, que vai ser aberta a semana que vem, tá certo? Lá na semana do evento, beleza? Vamos lá, então. Sempre que eu quebro, então, ó, então o que você precisa saber? Você não precisa saber nada de tecnologia, você pode usar, o que você faz? Usa o serviço de uma central de planejamento. Você não precisa de investimento e nem de tempo, né? Nem despender hora clínica para você desenvolver a sua curva de aprendizado. Mas como é que você fala isso? Eu falo porque lá no início da técnica, nós precisávamos fazer os nossos planejamentos. Então, a gente precisava comprar o software, comprar o kit de cirurgia guiada, receber o treinamento de planejamento e a impressão do guia era feita na Suécia. Eu falo com essa convicção, por quê? Porque isso me atrasou muito, certo? E aí o que você precisa... Tá, Edilson, mas eu posso usar qualquer central? Não. Você tem que saber escolher uma central que tenha capacidade técnica e tecnológica, tá joia? Vamos lá. Então, sempre que eu falo, né, que eu mostro um obstáculo e que eu dou clareza, então, como eu estou mostrando para você, que você não precisa entender de tecnologia, você não precisa saber manipular o software, não tem que comprar um computador de última geração com a placa de vídeo GVIDIA, né, NVIDIA, placa de vídeo NVIDIA de tantos não sei o quê, porque senão não roda. Foca na solução do seu problema. E o problema de todo implantodontista é a posição tridimensional correta. Usa o quê? Usa o guia impresso, faz a implantodontia digital, mas usa o quê? Usa o serviço de uma central de planejamento, tá joia? Ah, Edilson, beleza, tá ótimo, eu entendi o que você disse, tá? Mas planejamento virtual, então, quebrei essa objeção, aí vai surgir naquele negativo uma outra objeção. Aí diz, planejamento virtual não funciona, não dá muito certo. Então eu vou te responder. Planejamento virtual funciona e funciona muito bem. Com um índice de precisão, tá? Olha só, eu vou te falar. Com índice de precisão na instalação de seus implantes em casos unitários e parciais de 4 graus. Você sabe o que significa isso de desvio? Mais ou menos 0,2 milímetros. Nossa, Cidil, está vendo? É muito. É muito. E a mão livre? Você desvia 3, 4 milímetros. Olha só. Né? Tá certo? Então, o que não funciona em planejamento virtual? É você não alimentar corretamente o software. Se você não sabe como fazer a tomografia, por exemplo, a tomografia para casos unitários e parciais tem que ser com arcos afastados. Por quê? Por causa da formação de artefatos. Senão, na fusão das imagens, no software, vai dar problema. E aí, até você descobrir essas coisas, todos esses fatores todos, né? Tá certo? Então, planejamento virtual funciona. Eu falo que assim, planejamento virtual, você precisa ter um software que tenha, vamos dizer assim, capacidade técnica, que tenha registro, que tenha desenvolvimento, né? Porque muitas vezes acontece o quê? O dentista, o implantodentista quer usar um software gratuito. Não, eu uso um software gratuito, funciona bem. Tá bom.
Alguém está pagando pelo desenvolvimento dele. Você acha que o desenvolvedor está entregando para você um software gratuito com todas as ferramentas necessárias disponíveis? Acho que não. Não se iluda. Isso é estratégia comercial, pô. Né? Tá bom? Então, o planejamento visual funciona. Você só precisa o quê? Alimentar corretamente o software. Esse é o segredo. Tá? Ah, Dilson, mas eu fiz lá um planejamento. O planejamento ficou lindo, maravilhoso. Mas depois o guia, quando eu recebi, não se adaptava. Não se adapta, sabe por quê? Porque a fusão do DAIC e do STL não foi feita de maneira correta. Tá certo? Beleza? Então, você precisa, antes de criar consciência, você criar o quê? É você ter informação de senso crítico, né? E não falar ou repetir aquilo que você ouve. Tá bom? Ah, Edilson, eu vou precisar investir muito para entrar para a implantodontia digital? Não. Eu vou ter uma live aí, nós vamos fazer uma live essa semana ainda de investimentos, tá certo? O que você precisa ter aí, como que você pode resolver isso, né? Beleza, depois que eu tirei esse obstáculo da tua frente, né? Qual que é a maneira, vamos dizer, um jeito errado de você querer superar esse obstáculo? É assim, ó, você querer aprender tudo primeiro para depois você querer executar, tá? Que é aquele que quer tudo, né? Não, eu preciso, eu não confio em ninguém, tá certo? Tá tudo bem, é uma maneira. Mas é a maneira errada, aprender tudo antes de você começar, querer fazer tudo sozinho, querer fazer o seu planejamento, querer imprimir o seu guia, querer produzir o seu kit. Para, não precisa, tá? Essa é a maneira errada. Tá joia? Ah, não, eu preciso me sentir seguro, eu preciso ver o planejamento. Você precisa saber o que você tem que observar no planejamento. E isso é simples, sabe por quê? Só que você não está acostumado. Porque no planejamento, você sabe o que você tem que ver. É só que você não tem olhos para ver, sabe por quê? Porque no planejamento convencional, você fica com a imagem na tua cabeça, tá? E no planejamento virtual, você fica com a imagem na tela do seu computador, tá? Então, como é que é a maneira fácil de você romper esse obstáculo? Começa a usar a implantodontia digital, né? Começa a usar. Entenda o que você precisa. Ah, eu preciso de uma tomografia. Eu vou começar a pedir uma tomografia se eu já não peço para o meu paciente. Ah, eu preciso fazer o escaneamento. Ah, eu vou entender o que eu preciso, né? Ah, vou moldar o meu paciente, escanear o modelo. Começa a usar. Você vai ver que você não precisa entender nada de tecnologia. E para finalizar, eu quero contar a história aqui de um aluno meu que tem mais ou menos, se não me engano, tá? Se não me falha a memória, 72 anos. Tem mais de 40 anos de formado. Ele é aluno meu, né? No meu curso aí de cirurgia guiada. E aí ele tinha essa resistência. E eu bati um papo com ele, ele me procurou no Instagram, e eu bati um papo com ele, expliquei para ele. E mostrei para ele exatamente isso que eu estou falando com vocês aqui. Você não precisa entender de tecnologia, você precisa querer a tecnologia e a mudança que a tecnologia vai te trazer. Tá certo? É que nem todos nós temos um smartphone. Pega, faz uma pesquisa com os últimos teus pacientes que chegaram, se todos não têm um smartphone, se eles têm aqueles celularzinho pequenininho. Não. Isso, tecnologia, vai te posicionar diferentemente no mercado. Tá joia? Pessoal, então era isso que eu tinha que falar com vocês na live de hoje à tarde. Espero ter dado clareza para vocês, tá? E nos vemos amanhã na nossa quinta live, né? O tema dela vocês vão receber amanhã, né? E aí eu vou estar falando de uma outra oportunidade, tá? Então, a nossa quinta live. Obrigado pela participação, um grande abraço, nos vemos amanhã às 8 da manhã. Valeu, gente. Abraço.